Olá, amigos que acompanham este canal do Grupo Socorrista Maria de Nazaré. Sejam muito bem-vindos a esse projeto que nos permite refletir sobre os ensinos presentes no Evangelho segundo o Espiritismo, à luz dos nossos dias, à luz do nosso tempo. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, não pôr a candeia debaixo do alqueire. Mas vamos antes buscando pela espiritualidade maior, buscando por nosso Mestre Jesus de Nazaré, rogando a Ele que ilumine bem o nosso interior, regue o nosso coração, para que nele possam brotar as sementes do seu Evangelho Redentor. Graças a Deus. O capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo tem como título uma parábola de Jesus, a candeia sobre o alqueire. E esta parábola está contida nos 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. E eu vou trazer hoje a versão do evangelista Lucas, que está no capítulo 8, versículo 16, onde ele narra que Jesus nos fala que ninguém deve acender uma candeia, quer dizer, um pequeno lampião, e a colocá-la sobre um caixote, sobre um vaso, sobre um leito, onde a sua luz fique ofuscada, mas sim que se deve acender essa candeia e colocá-la sobre o velador, sobre o candeeiro, para que ela possa iluminar a todos, para que todos que adentrem aquela casa vejam e recebam esta luz. Nós sabemos que Jesus nos falava por parábolas, pequenas narrativas baseadas nos usos e costumes do povo da época, mas que traziam e trazem ainda para nós um significado muito profundo. Jesus, na sua imensa sabedoria, sabia que o povo daquela época ainda não estava preparado para receber os seus ensinos em toda a sua profundidade, assim como muitos de nós ainda não conseguem, não estamos preparados para isso. E Jesus sabia que para uma maior compreensão deveria haver uma maior maturidade, uma maior maturação do nosso senso moral, enquanto seres, enquanto indivíduos e, por consequência, enquanto humanidade. E que essa evolução só viria de mãos dadas com essa nossa evolução espiritual. Mas esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo ressalta que, mesmo falando por parábolas, mesmo Jesus sabendo que não entenderíamos assim de imediato os seus ensinos, ele jamais deixou de nos dar exemplos de humildade e caridade, deixando claro o que era necessário para ganharmos o reino dos céus. E assim ele foi direto, nos dizendo que fora da caridade não há salvação. Então, colocando a caridade como a mãe de todas as virtudes, e essa dedicação, esse trabalho ao próximo como a expressão máxima do amor. E por que será que ele nos convida a colocar a candeia sobre o candeeiro a fim de iluminar a todos, então? Será que essa luz não pode ofuscar os outros? E esse capítulo do Evangelho nos convida a pensar sobre isso. Então, muitas vezes nós, quando adentramos a casa espírita, quando sentimos o quanto essa doutrina nos faz bem, nos é reveladora, nós somos tomados de imensa empolgação e nós queremos impor esses ensinamentos aos outros, queremos levar o outro ao centro espírita, proferimos longos discursos a fim de doutrinar os outros, para que eles possam receber aquela alegria, aquele consolo que nós também recebemos, que nós descobrimos. Mas nós temos que pensar que só as palavras, que a luz demais pode ofuscar, pode causar cegueira, pode causar revolta nos corações ainda não preparados para receber a semente do Evangelho. Então devemos lembrar que há tempo de plantar e tempo de colher, e que as ideias são como sementes, elas não vão germinar antes da estação que lhes é própria e também não vão germinar em terreno que não está propício, não está preparado para recebê-las, em terreno ainda pedregoso. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que chegando o tempo certo, chegando nós a certo grau de desenvolvimento,
nós vamos procurar por nós mesmos essa luz viva, assim como aconteceu com cada um de nós. Então chega um tempo em que não queremos mais viver na escuridão, não queremos mais sofrer. Por isso, não há nada oculto que não possa ser revelado. Não há segredo na doutrina dos espíritos. O que ainda nós não compreendemos hoje, aqui encarnados na Terra, nos será revelado em mundos mais adiantados à medida que nós nos elevarmos espiritualmente. Então, em vez de impor essa doutrina aos outros, vamos aprender a amar, a orar para que esse amadurecimento chegue logo. Vamos semear com esperança, lançar a semente e esperar que ela frutifique a seu tempo. Lembrar que Jesus primeiro nos convida a acendermos a luz da nossa casa. E é claro que, falando ele por parábolas, ele não estava se referindo à nossa casa material, e sim à nossa casa interior, a nossa casa mental, a casa que abriga o nosso espírito, a nossa mente. Então nós precisamos acender a nossa luz íntima, uma vez que a luz dos outros, ela ilumina o nosso caminho por um pouco de tempo, mas nós nunca vamos ter a luz do outro o tempo todo conosco. Então Emmanuel, o benfeitor Emmanuel nos diz que nós precisamos nos iluminar para iluminar os outros, acender a nossa própria luz. E aí a gente pensa, será que nós temos essa luz em nós? E Jesus nos fala, sois luz, faça brilhar a vossa luz. É o Mestre que nos diz. E como fazemos para acender a nossa luz? Com momentos como este, enquanto ouvimos uma palestra, com estudo, com leituras edificantes, com a prática do bem, por meio do nosso trabalho, do sacrifício do nosso eu, do nosso esforço pessoal. Emmanuel também nos lembra que toda luz, para ser acesa, precisa do combustível que lhe alimente. A luz brilha queimando o óleo do pavio, ele nos fala em uma mensagem. Então não vamos vamos ter esse óleo sempre bem abundante em nós. Não vamos deixar que o comodismo, que os interesses da vida material, que a indisciplina, a preguiça, o tédio, que o nosso egoísmo consuma esse nosso combustível, enfraqueça essa nossa luz. Então temos que ter vontade firme, disposição para fazer essa luz brilhar em nós. Lembrar da importância do nosso exemplo no bem, sendo aquela luz que dispensa longos discursos, mas aquela luz que cumpre a sua função de iluminar sem fazer alarde. Jesus, a maior luz que conhecemos encarnada na Terra, ele soube fazer isso. E ele soube dosar a sua luz. Para aqueles que tinham menor entendimento das questões espirituais, ele falava por parábolas e dava exemplos vivos de amor e caridade. Já para os discípulos que compreendiam um pouco mais, ele revelava também um pouco mais dos seus ensinos, falava de maneira mais profunda. E daí a gente compreende essa máxima, aquele que tem se dará ainda mais. E então quanto mais evoluímos no nosso entendimento, mais vamos recebendo, mais vamos alargando a nossa compreensão. Mas aí vem um alerta, a quem muito foi dado, muito também será exigido. Então vamos pensar em nós que já adentramos a casa espírita, que já nos beneficiamos com essa doutrina, o que estamos fazendo dessa nossa luz? Como estamos reagindo? Como estamos vivendo? Guardando essa luz só para nós ou já aprendemos a iluminar o nosso entorno? Esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo também nos traz um convite de Jesus, um outro convite, para carregarmos a nossa cruz. E a cruz para nós sempre traz um significado, a palavra cruz traz um significado negativo, porque assim era antes do Mestre. A cruz, até então, significava flagelo, punição, castigo. Por isso que essa experiência na cruz vinha carregada de tristeza. E quem ainda coloca a mente naquela imagem do passado, ainda associa a cruz hoje com martírio, com sofrimento. Mas devemos pensar que com Jesus a luz ganha um outro significado. Porque Jesus viveu a sua cruz de uma maneira diferente dos demais. A primeira coisa que ele fez
ele aceitou com resignação a vontade do Pai. Aceitou com resignação e com coragem a sua cruz. Enfrentou as dificuldades do momento, com humildade, porque na sua grandeza poderia ter se libertado de tudo aquilo, mas foi humilde, se sujeitou às vicissitudes do mundo, soube perdoar aqueles que o condenaram, soube ter para com eles amor profundo e se sacrificou pelo próximo. Então, com Jesus, a cruz ganha um outro significado, um significado de redenção, de salvação. E por isso devemos encará-la com alegria, porque quem de nós não receberia com alegria a sua salvação? Então, é como se nós tivéssemos hoje um convite para carregarmos um fardo de 100 quilos de areia ou 100 quilos de ouro. Embora os dois tivessem o mesmo peso, fossem um fardo para nós, com certeza nos esforçaríamos muito para carregar 100 quilos de ouro, que representaria a nossa independência financeira. Então, assim é a cruz, é a nossa salvação. Então, Jesus nos faz esse convite. Quem quiser salvar a sua vida, carregue a sua cruz. Quer dizer, abrace a sua salvação. E como será que nós vivemos as nossas cruzes diárias, as nossas dificuldades? Será que nós vivemos essas dificuldades como um fardo pesado, injusto, com revolta, com sofrimento? Ou já temos disposição e coragem, como nos ensinou Jesus? Como será que reagimos quando somos atacados, humilhados, quando alguém nos calunia, nos magoa, quando somos tratados com ingratidão, quando temos que conviver com pessoas difíceis e situações difíceis? Como reagimos quando nos chega a prova da pobreza, da doença, da perda de um ente querido? Então vamos pensar nisso, porque Jesus nos faz um convite, ele nos diz assim: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas o que perder a sua vida por amor a mim e ao Evangelho, salvá-la-á. Então, olha só, vamos pensar um pouquinho nessas palavras do Mestre. Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo. Quer dizer, seja menos orgulhoso, menos melindroso, menos egoísta. Tome a sua cruz. Quer dizer, agarre-a com coragem, porque ela é a sua salvação, né? E siga-me, nos convidando à ação, nos convidando a nos mexermos, a sairmos da inércia, né? Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quer dizer, aquele que elege os ensinamentos, as facilidades do mundo como seu lema, vai perder a sua vida. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim e ao Evangelho, salvá-la-á. Quer dizer, aquele que se sacrifica pelo próximo e por sua melhoria, vai se salvar. E aí ele nos deixa um questionamento, pois ele diz assim: que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Olha só, o que adianta para nós ter todo mundo se a gente não ganhar o verdadeiro reino, né? Mas é sofrido carregar a cruz, nós sabemos. Sim, é sofrido, mas jamais injusto, porque a lei de justiça impera sempre. Nós sabemos que ninguém evolui parado, e são as dificuldades que nos movimentam. Chico Xavier, na sua sabedoria, já nos dizia: todos evoluem desidratando, seja pelo suor do trabalho ou pelo suor das lágrimas. Aquelas lágrimas que nascem da aceitação, não da revolta. Então vamos aproveitar a nossa cruz, o peso das nossas quedas, e levantar e seguir adiante, como nos diz Emmanuel, nos modificando de dentro para fora. Então, para encerrar essa nossa conversa, vamos atender esse convite do Mestre, carregando a nossa cruz, a nossa salvação com coragem. Vamos buscar iluminar o nosso caminho com a nossa luz, abastecida com o combustível do Evangelho de Jesus. Que possamos espalhar essa nossa luz, ainda que tênue, a todos que se achegarem a nós, principalmente aos mais necessitados, uma vez que o Mestre nos alerta que os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os doentes,
aqueles necessitados espiritualmente, aqueles que ainda vivem na escuridão. Vamos lembrar que só o amor, o nosso exemplo no bem, o nosso suor diário serão capazes de romper com as nossas sombras e com as sombras dos nossos irmãos. E que não vai ser a nossa palavra, a nossa doutrinação apenas, o nosso palavreado, por vezes vazio de atitude, que vai trazer luz para nós e para o próximo. Então vamos agir como verdadeiros discípulos do Cristo, sem nos envergonharmos de dar testemunho da sua doutrina, mostrando a coragem da nossa fé. Que a luz do Mestre, o nosso farol maior, esteja presente em nossos lares, possa sempre acender nossos corações e iluminar os nossos passos, para que assim possamos fazer brilhar a nossa luz diante dos homens, como nos convida Jesus. Que o Mestre nos abençoe. Muito obrigada.